tecnologia e informação, ou a área comercial, entre outras áreas existentes dentro de uma organização. Portanto, não é os recursos humanos que decidem sobre que postos de trabalho a criar dentro de uma empresa. Muitas das vezes, quando temos um amigo, um parente, que trabalha na área dos recursos humanos, e a gente vai entregar o nosso documento, passado algum tempo, essa pessoa não nos liga para dizer que já tem uma posição, já tem um posto, e a gente pensa que é má fé por parte dessa pessoa. Ele mesmo, ela mesmo trabalha na área dos recursos humanos, mas desde que entreguei o meu documento até hoje, ela não me chama. Ela não quer me ajudar, ou ele não quer me ajudar. Quando, na verdade, a área dos recursos humanos depende dos solicitantes. Depende dos postos que forem criados em cada departamento e que lhe for solicitado. De acordo com essas solicitações, é que a área do recurso humano faz a divulgação do recrutamento. Pode ser através das mídias, jornal, televisão, rádio, ou pode ser também através de testemunhos, passar a palavra a pessoas que conheçam, a sua rede de contatos, ou pode ir diretamente à base de candidatos que os recursos humanos possuem. O que é que os recursos humanos vai fazer lá na base de candidatos? Vai fazer a triagem dos currículos. E a triagem faz-se de acordo com a solicitação que receberam do requisitante. Este requisitante vai dizer: eu preciso de alguém com idade entre 25 a 35 anos, eu preciso de alguém que tenha domínio do Word, PowerPoint, Excel, eu preciso de alguém que fale inglês ou fale francês, eu preciso de alguém que fale Kibundo, Kikongo, etc, etc. De acordo com esse perfil traçado aqui, os recursos humanos vai à base de candidatos, a base de currículos, vai fazer a triagem, com base na triagem faz a primeira seleção. Isto é, ter de um lado o documento com o perfil exigido e do outro lado uma variedade de currículos. Não é? E tem que escolher aqueles currículos que se enquadram com o perfil exigido. Depois de receber os currículos, os recursos humanos marcam as entrevistas. Nas entrevistas, temos os testes psicotécnicos, creio que já falaram disso, até porque encontrei algumas pessoas a fazer exercícios dessa natureza. Temos as entrevistas presenciais e temos a verificação de referências. Amém? Portanto, é aqui onde vamos aprofundar mais um pouco. Antes de fazer a seleção do candidato e fazer a oferta de trabalho, um candidato tem que passar por esses testes, tem que passar pela entrevista. Muito bem, então falamos do currículo. Hoje eu não trouxe um estudo aprofundado sobre como elaborar o currículo, mas acredito eu hoje que com a tecnologia avançada que temos, através das redes sociais, o Google, o YouTube, cada um de nós pode investigar o que é necessário e como fazer um bom currículo, não é? Começamos primeiro pelos dados pessoais, depois vamos falar dos dados acadêmicos, vamos falar da experiência profissional, se tiver, vamos falar sobre referências, vamos dar os nossos contatos telefônicos, idiomas, etc, etc. O que é importante dentro de um currículo é a pessoa ser não muito extensa. Vejo currículos com 3, 4 páginas. Para um profissional de recursos humanos que tem 2.500 currículos dentro de uma caixa, ele não vai ler 3 folhas de currículo, de cada currículo. Não vai fazer isso. Ele não vai ler 4 folhas, 5 folhas. Ele não vai fazer isso. Porque ele tem muito volume de trabalho.
Então ele vai escolher aqueles que estão mais simplificados. Portanto, ao fazer o currículo, se tiver alguma experiência profissional, coloque o nome das empresas por onde passou, as funções que desempenhou e faça um resumo sobre as tarefas que desempenhou naquela função e naquela organização. Simplifique. Se não tiver nenhuma experiência de trabalho, então faça um resumo sobre aquilo que aprendeu em cada cadeira que fez durante a formação. Ok? Muitas das vezes nós lemos nos jornais, precisamos de um técnico XX com 5 anos de experiência e achamos que não adianta enviar, porque eu não tenho experiência nenhuma. Mas assim como você não tem experiência nenhuma, existem outros também que não têm experiência nenhuma. E muitas das vezes, como profissionais de recursos humanos, nós lançamos um anúncio e não aparece currículo nenhum, porque simplesmente no espaço territorial onde nos encontramos não temos pessoas com essa experiência profissional. E muitas das vezes a empresa também não tem capacidade financeira para ir buscar um expatriado. Então terá que partir para o plano B, buscar alguém com capacidade, com uma boa base, para que possa ser moldado dentro da empresa e poder efetivamente ocupar a mesma posição. Amém? Não tenham medo de enviar currículos quando vem 2 anos, 3 e 5 anos de experiência. Mas tenham apenas a cautela de elaborar muito bem o vosso currículo. Uma experiência há 3 anos atrás, eu precisava de alguém formado na área química, que fosse fluente em inglês, com experiência de trabalho, para trabalhar num dos nossos laboratórios de PRV, Pressure Relief Valve, pressão sobre as válvulas, qualquer coisa desse gênero. Os do mundo dos petróleos entendem melhor. Não encontrei ninguém com experiência aqui na nossa república. Eu fui para o estrangeiro, também não encontrei ninguém com experiência que aceitasse o pacote salarial que a empresa oferecia. Então fui à minha base de dados e fui buscar todos os candidatos que tivessem formação nessa área. E encontrei um jovem, que há 2 ou 3 anos atrás, até foi notícia, acho mesmo nas redes sociais, até no jornal de Angola e algumas revistas, se não me engano. Ele se chama Francisco Paiva. Estudou na África do Sul, fez essa formação na área de química, voltou para a República de Angola, nunca tinha tido oportunidade de exercer a sua função e estava lá a dar aulas. Mas no currículo ele teve o cuidado de mencionar as cadeiras que ele teve durante a formação. E uma dessas cadeiras chamou minha atenção. Convidei o jovem para uma entrevista. Eu gostei, eu fiz a minha entrevista da parte comportamental, gostei do jovem. Passei para a área técnica. A área técnica disse que ele não tem experiência, mas tem boas bases. Pegamos no menino, mandamos para a Inglaterra. Depois de algum tempo nós moldamos ele ao nosso jeito, colocamos ele a trabalhar com a nossa equipa fora do país durante 3 meses. Com alguma experiência voltou para o país e estava aí sozinho a trabalhar no laboratório. Um dia, quando acordei, uma empresa qualquer muito mais poderosa do que a nossa roubou meu técnico. E ele foi trabalhar em Dubai, angolano expatriado em Dubai. Por isso é que foi matéria de notícia nas redes sociais e até no Jornal de Angola e algumas revistas, se não me engano. Ok? Portanto, o que é uma entrevista? Precisamos aqui entender essas 2 definições. Não tirei de nenhum livro,
mas elaborei esses dois conceitos com base na experiência que eu tenho. A entrevista para a organização e a entrevista para o candidato. Para a organização, a entrevista é uma conversa orientada ou não, num formato definido, de forma a identificar os conhecimentos, habilidades e comportamentos do candidato. É uma técnica de seleção que permite o contato direto com o candidato e a eliminação de dúvidas que permaneceram durante a fase de análise curricular e verificação das referências. O que é que isso quer dizer? Eu tenho o seu currículo e eu quero saber se realmente aquilo que você escreveu no currículo é verdade. Porque hoje há muito copy-paste. Alguém vê o currículo de alguém e copia. E durante a entrevista você coloca a primeira pergunta, não consegue se defender. Porque copiou de alguém pela necessidade de trabalhar. Então, para a organização, é uma conversa. Quando eu digo tem um formato definido, pode não ter um formato definido. O formato definido é aquela entrevista em que os recursos humanos e tanto o solicitante já tem uma lista de perguntas, já tem um guia, uma lista de perguntas que irão fazer ao candidato. Mas existem entrevistas também que não existe nenhuma lista de perguntas. Nós chegamos e as perguntas vão aparecendo à medida que vamos conversando. Mas para o candidato, não vou ler mais tudo, para poder cumprir com os meus prazos, 45 minutos. Para o candidato é a oportunidade de demonstrar as suas habilidades, conhecimentos e comportamentos. Mas, em terra, eu vou dizer que para o candidato, a entrevista é uma oportunidade de marketing. Venda o seu produto. Convença essa organização de que você é melhor do que os outros. Assim como alguém que faz com os outros. Amém? E isso tem de se fazer. Está ciente que aquilo que está no currículo é verdade. Não repita mais o que está no currículo. Não leia mais aquilo que está no currículo. Senão eu direi assim, estou na presença de alguém que passou a noite toda a decorar isto, para repetir. Eu não quero. Eu quero que você venda o seu peixe. Que você mostre para a organização que ao me contratar, você só tem a ganhar. Se vocês não me contratarem, vocês vão perder. É isto que é entrevista para o candidato. Anos anteriores, eu fiz uma experiência desse gênero, elaborei o meu currículo e enviei para certas empresas. Creio que falaram sobre fontes de recrutamento, não é? Já falaram sobre isso, onde enviar os currículos para procurar trabalho. Eu enviei o meu currículo para várias organizações, agências de recrutamento, cedência do pessoal, e comecei a receber as chamadas, não porque eu precisava mudar de trabalho ou de empregador, mas eu queria avaliar as minhas competências, queria avaliar como é que está o eu perante uma entrevista, porque eu passo a vida a entrevistar os outros, mas como é que seria se eu estivesse no lugar do candidato? Eu queria essa experiência para poder avaliar as minhas capacidades e também aprender a ser um pouquinho mais flexível com os outros. E eu chegava na entrevista e me diziam assim, faça uma apresentação sobre si. E eu abri a boca. Meu nome é Cláudio Nabeiro, eu vivo no lugar X, que é um local de fácil acesso até onde a vossa organização se encontra, não tenho problema de tráfego, atrasos por causa do trânsito. Não me perguntaram, só me disseram, fala sobre si. Mas eu estou a dizer para eles que se vocês me contratarem, não terão problemas de atraso. Não se preocupe que serei pontual. Eu falo, no fim, eu olho para eles
E aí este é um resumo, falei muito, mas para dizer, isso é um resumo sobre mim. E eles dizem assim, uau. Começam a se olhar, você tem pergunta? Eu já falei tudo. Se tiverem guião, vão começar agora a fazer as perguntas conforme o guia que tem. E qual será o resultado? Sempre que me falarem de algo que eu já tinha falado, vou dizer, como eu já referi. Quer dizer, eu já fui proativo. Eu já antecipei. E eles não vão escrever, é proativo. Consegue até antecipar. Porque o que buscamos hoje, conforme o doutor acabou de dizer, não são só as competências técnicas. E o doutor perguntou quantos de nós conhecem a missão e a visão da empresa onde se encontram a trabalhar. Muitas das vezes vamos à entrevista, a única coisa que soubemos é a empresa X, está no local X. Qual é a missão dessa empresa? Qual é a visão dessa empresa? A pessoa não se deu o trabalho de ir lá na net investigar. E a primeira pergunta que eu coloco numa entrevista é: por que se interessou pela nossa empresa? De onde conheceu a nossa empresa? Como foi que o seu currículo veio aqui? Então temos muitas perguntas durante a entrevista. É muito extensa. Por isso não vamos aqui falar de tudo, mas vamos falar dos pontos essenciais, as perguntas mais frequentes. O porquê que perguntam isto? Qual é o objetivo? É importante que o candidato conheça ou investigue sobre a organização, sua missão, visão, valores, tipo de produto ou serviço, localização e a descrição de tarefas da posição a ser recrutada. Recebeu um telefonema? Temos aqui o seu currículo, estamos a precisar de um técnico de contabilidade, por isso te convidamos para uma entrevista. Pergunte um pouco. O que é que pretendem ao recrutar esse técnico de contabilidade? Porque o nome pode ser técnico de contabilidade, mas a tarefa é só carimbar as faturas. O que é que vai acontecer? Tu vais para a entrevista e eu, como recrutadora, vou dar conta que aquilo que eu quero está muito mais abaixo daquilo que você é. Eu estou numa posição simples e você é uma posição muito séria. Posso não te considerar para essa posição, mas de certeza que já tenho referência para a empresa, se caso no futuro surgir uma outra posição que coadune com o seu perfil. Uma entrevista bem sucedida não é apenas aquela que termina com a contratação, mas é aquela que termina com um feedback positivo. Porque você pode preencher todos os requisitos da posição, mas não ser o único. Podemos chegar no final da entrevista e termos aí 3, 4 candidatos que coadunam com a posição, que correspondem com a posição. Aí é uma tarefa difícil, tanto para o recrutador como para os recursos humanos. Nós temos que ver outros fatores, localização, outros pormenores básicos que se calhar para nós não eram importantes, mas porque temos 4, precisamos selecionar apenas um. Isso não quer dizer que você esteve mal. Não quer dizer que a sua entrevista correu mal. A sua entrevista teve um bom sucesso. Depois da entrevista, conheço pessoas que são persistentes. Ligue para a empresa se eles não darem o feedback e pergunte. E eles vão te dizer: o senhor esteve muito bem, mas apenas isso. Você vai notando como uma oportunidade para melhorar
nas próximas oportunidades, não é? Conseguem ver? Sim. Tem boa visão, hein? Vou pedir uma cadeira, por favor. Vou sentar para poder ler diretamente aqui no computador. Obrigado. Portanto, primeiro é o caráter geral. Nós iremos perguntar por que é que nos enviou o seu currículo. Alguém pode ler? Qual é a resposta? Alguém precisa de alguém para ler? Diz assim, refira alguns elementos do anúncio que lhe chamaram a atenção. Refira os seus conhecimentos acadêmicos que melhor se aplicam à função a desempenhar. Aproveite a pergunta para falar sobre a atividade da empresa e a razão do seu interesse por ela. Obrigada. Falamos por que nos enviou o seu currículo vitae, não é? E nós dissemos aqui, refira alguns elementos do anúncio que lhe chamaram a atenção. Refira os seus conhecimentos acadêmicos. Como é que se aplica uma função a desempenhar? Então o recrutador vai lhe perguntar por que você enviou o seu currículo. Daí, você precisa ter conhecimento sobre a posição ou a função em que eles estão a recrutar, não é? Alguém para me dar um exemplo? Estou a recrutar um técnico de contabilidade que tenha fluência em inglês, 5 anos de experiência e que tenha um número de inscrição na ordem dos contabilistas. Então eu chego na entrevista, aparece o senhor XAB e eu pergunto por que nos enviou o seu currículo. Quem pode responder? Porque as capacidades na qual se refere eu tenho. Ok, obrigada. Quem mais? Bem, eu vou fazer uma análise daquilo que foi a questão. Bem, Desculpa. eu ia dizer que farei uma análise daquilo que foi a questão e vou mencionar os requisitos que tenho, que constou do anúncio. Dizer que sou contabilista, faço parte da ordem dos contabilistas e consigo desempenhar as mesmas funções na qual está no anúncio. Ok, obrigado. Está a faltar algo fundamental. Sim, por favor. Por favor. Por que que enviei o meu currículo, não é? Primeiro porque tenho um inglês fluente e foi um dos requisitos que vi no anúncio, porque eu tenho um número na ordem dos contabilistas e porque também fui formada na área. Ok, obrigada. Sim, primeiramente, eu vou dizer à empresa que viu o anúncio da empresa no jornal ou na TV e achei interessante e que gostaria de fazer parte da organização. E vou falar das minhas competências pessoais e acadêmicas.
vou dizer que tem um curso de inglês feito, tem 1 ano de experiência X e que pretende fazer parte da organização e desempenhar qualquer das funções. Obrigada. Eu direi tudo que os irmãos acabaram de falar e direi também que pesquisei sobre a empresa e notei que achei interessante, né, a missão, a visão e o valor da empresa e eu queria contribuir também para alcançar os objetivos da mesma. Ok, então ela me deu um ponto final dessa pergunta. É importante referir a organização. Não demonstra apenas interesse por aquilo que você faz ou vai fazer, mas acima de tudo, demonstre interesse pela própria organização. Já imaginou? Olha, como eu disse que é uma oportunidade de marketing, eu vou mais além e vou dizer, é como se você estivesse a pretender uma mulher. Você tem que enaltecer as qualidades dela, mesmo que ela não tenha. Essa elas gostam. Não é? Sim. As pessoas falem, você sabe, você está consciente que as pessoas chamam aquela menina de Camagüey ou dente, não sei lá o que, como eu tenho um dente aqui sobressaído, podem me chamar de Nani McPhee? Como é que se chama aquela fada? Ok, não tem importância. Mas você vai dizer, vai olhar para ela e vai dizer, este teu dente sobressaído é o que me atrai mais. Os outros digam. E ela vai ficar assim, espera aí, nunca ninguém me disse que esse dente que eu sempre pensei que fosse um defeito é uma boa qualidade. Por isso é que eu disse, é importante, antes de ir para a entrevista, pesquisar sobre a organização. E quando chegar lá, fale bem dessa organização. Mostre-se apaixonado por essa organização. E eles vão dizer, temos alguém que nos acompanha de longe. Temos alguém que nos ama. E como nos ama, nós queremos que, se fizer parte da nossa empresa, dará o seu melhor para que a empresa possa desenvolver. Amém. Podemos aplaudir para o Senhor. E depois, sempre no caráter geral, temos uma pergunta, a pergunta que é, fale sobre si. E o que é que nos diz aqui? Dê uma resposta sucinta, direta e que, acima de tudo, valorize o seu perfil profissional. Dê uma resposta resumida, mas que, acima de tudo, você valorize mais o seu perfil profissional. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos formar um grupo de 10 pessoas. Com um papel e uma caneta, eu quero que cada um dos grupos me responda a essa questão. Fale sobre si, valorizando o seu percurso profissional. 10 pessoas por cada grupo, por favor. Muito obrigada, doutora Claudina. Nós vamos formar esses grupos pelas listas mesmo, senão os irmãos vão se escolher, tá vendo? Já tem 14, tá bem. Senão os irmãos vão escolher os brodas, né, os brada dele, né? E vão conseguir fazer mais rápido. Amém? Amém. Vamos só esperar que essas irmãs vão nos trazer já as listas de hoje. Para sermos um pouco céleres, nós temos um grupo muito grande. Em vez de 10, vamos trabalhar em grupos de 20 para não consumirmos muito tempo. Irmã Luzolo Carlos Miguel, irmão Domingos Zola, Maria Simba Lopes, Emília José Pedro, Domingos Samo, Tussamba Nzuzi, Fineza Lopes, Malungo Sebastião, Ngoma Wassilwa Faria, Joaquim Vitor Alfredo, Sebastião Mendonça, Ngombo, Guilherme Lubazapio Nelumbo, Maria Rosa Sebastião, Benson Zazi Nkasi
Toco, Sandra Germano, Estrela Capitão, Tânia Álvaro, Marta Teca, Deolinda Brito, Antônio Cafumana, Joel Ernesto Wolo. Esses irmãos são os irmãos do primeiro grupo que vão ocupar os bancos de trás do lado direito. Irmãos do segundo grupo: Tereza Cláudia Miranda, João Pululo, Augusto de Assonama, Rufino. Partilhar. Ela vai escrever primeiro meio rasurado, depois ela vai... Mencione essas funções detalhadamente, mas tendo cuidado de não causar tédio ao entrevistador. Então, já que falamos que a entrevista é uma oportunidade para que o candidato possa fazer o seu marketing, cuidado para não se vangloriar muito, porque quem está aí à sua frente também é um profissional. E lembre-se, nem todo mundo tem Deus como você. Há quem não quer ser ultrapassado por ninguém, quer continuar a ser a estrela da empresa. Portanto, ao mencionar as funções que você já exerceu, tenham cuidado de usar a linguagem correta. Não vamos buscar palavras lá no fundo do dicionário, que a sua entrevista não é para ser presidente da República. Amém. Muito menos ministro da Cultura ou da Justiça. Use termos de fácil compreensão, porque nem sempre quem te entrevista tem o domínio da área técnica. Amém? Nem sempre o entrevistador tem o domínio da área técnica. Pode ser também que aquele que te entrevista não tem muito mais capacidade técnica que você. Use uma linguagem simples para que todo mundo possa entender a mensagem que efetivamente você quer passar. Eu falei que não se adquire apenas experiência trabalhando numa organização. O que vai acontecer, se durante a entrevista me colocarem essa pergunta, sendo que eu nunca trabalhei em nenhuma organização. Portanto, não se adquire apenas experiência numa organização lucrativa. Eu disse que pode se adquirir experiência também na igreja. Se interessares e se entregares na obra de Deus, também podes adquirir experiência no trabalho. Se for um bom filho, uma boa filha, nunca te faltará experiência de trabalho, porque na sua casa também tem que trabalhar. Mas o que acontece é que nós vamos à entrevista e não conseguimos responder isso. Não tenho experiência, porque em casa também não trabalhas. Porque podes dizer ao entrevistador: não tenho uma experiência numa organização como vossa, mas tenho experiência em outras organizações como a minha casa, como a igreja. E você vai chamar logo a atenção dessa pessoa. Eu vou vos contar, mas vou partilhar convosco uma experiência. Eu tenho 17 anos de experiência na área de recursos humanos. 5 numa empresa de recrutamento e cedência de pessoal na área petrolífera, 5 numa empresa de telecomunicações e 7 na empresa atual que eu me encontro, que é multissetorial. Eu estava a trabalhar nessa empresa de telecomunicações quando tivemos uma determinada crise em 2008, se não me engano, não, foi em 2012, no setor das telecomunicações. A Angola Telecom fechou as portas e nós prestávamos serviço para essa organização. A empresa começou a reduzir o pessoal e eu, como estava numa função estratégica, sabia que mais cedo ou mais tarde eu também iria ser abrangida.
porque sem pessoal não existem recursos humanos. Aí fui convidada para ir a um workshop como este, mas era um workshop para profissionais da área dos recursos humanos. E durante as perguntas, começamos a falar sobre as fontes de recrutamento. E os colegas iam falando, agência de recrutamento, e eu me levantei e eu disse, paga-se as agências de recrutamento. Numa altura em que estamos em crise, a empresa pode não ter dinheiro para pagar uma agência de recrutamento para enviar currículos. Podemos não ter dinheiro para enviar um anúncio no Jornal de Angola, porque também se paga. Ou na rádio, porque também se paga. Ou na TV, porque também se paga. E eu lhes disse, existem outras fontes que nós ignoramos. Eu disse, as igrejas. Já notaram que na nossa sociedade as pessoas estão a ir na igreja a rezar porque lhes falta emprego, porque lhes falta alguma coisa? Imagine você ao entrar numa igreja com um anúncio de trabalho. Quantos e quantos candidatos você terá, não só para aquela posição, mas também para as outras posições. Um dos colegas que estava lá, que era o diretor dos recursos humanos da empresa onde eu trabalho atualmente, um expatriado, olhou para mim. No final do encontro ele disse, dê-me os seus contatos, me dê o meu cartão de visita. Ele foi embora porque era o último ano dele naquela empresa, ele tinha que nacionalizar aquela posição. E ele estava a preparar alguém internamente para poder lhe substituir. Mas naquele dia ele mudou de decisão e de opinião. Quando chegou o termo do seu contrato, ele disse àquele diretor francês, eu tenho alguém para indicar que será uma estrela para essa posição. Mas você já andou anos e anos a preparar alguém e fala francês, fala inglês, fala português, já conhece a empresa. Ele disse, eu te garanto que essa pessoa não vai te decepcionar. E se calhar até será melhor do que eu. Na empresa onde eu trabalhava, os colegas sempre me diziam, você é mal pago. Na posição em que você está, você deveria ter um carro, uma casa da empresa. Você deveria ter direito a uma viagem. Mas os outros diretores têm e você não tem porquê. E eu sempre dizia, é a primeira vez que eu assumo uma posição de liderança. E foi essa empresa que me deu essa oportunidade. Não vou trocá-la por simplesmente bens materiais. Vou permanecer para aprender mais e até onde der. Quando me chamaram naquela empresa, e eu fui para lá e me disseram, estás aqui porque o fulano te indicou. Nós temos alguém que já preparamos. Temos uma equipa de cerca de 12 pessoas. Entre elas há uma pessoa que nós já preparamos para suceder a esta posição. Mas a mesma pessoa que preparou disse que não, tem que ser você. Convença-nos por quê. Porque naquele dia tirei o francês misturado com o bengala. Coloquei na mesa, comecei a fazer o meu marketing. Ah, mais parce que, tu sais, moi je travaille déjà, je connais les problèmes, je connais la loi, je connais ceci, cela, blá, 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 blá. No final disse, olha, isso é uma multinacional. Tens que fazer também uma entrevista com o diretor da região África dos recursos humanos. My God. What a challenge. Marcamos a entrevista. Nesse dia fui lá para aquela empresa. Começamos a falar por telefone. A entrevista foi toda em francês. Terminamos. No final disseram, Angola é um país muito importante para nós porque é a nossa maior fonte de receitas. E nós realmente não podemos colocar qualquer pessoa nessa posição estratégica e chave da empresa. Você terá que passar por uma outra entrevista com o diretor, com o vice-presidente da área de recursos humanos a nível da Suíça. Genebra. Eu disse, meu Deus, onde é que o Senhor está me levando?
2 dias depois, fiz essa entrevista na minha casa, ligaram para mim, pelo Skype na minha casa, a entrevista foi toda em inglês. Falamos, no final me disse, estás contratada, vai acertar o teu pacote salarial com o diretor que nós colocamos naquele país. No dia seguinte fui àquela empresa. E quando cheguei lá, eu já estava pensando, tenho que dizer a verdade. Somos filhos de Deus, temos que dizer a verdade, eu ganho X, tenho isso e aquilo não tenho. Eu cheguei para lá, ele me disse, o fulano já me disse que você ganha X. E eu disse, isso que eu ganho mas o que é isso? Mas como é que ele não adiantou e veio dizer que eu já ganho X? Sim, quem sou eu para mentir? Tá bem. Então você aqui tem o direito de estar na empresa no valor de $35 mil a cada 3 anos, você tem isso, você tem viagem, você tem aquilo. Coisas que as pessoas diziam que eu deveria fazer confusão para ter, eu consegui de forma fácil, com a humildade. Se quiser ser grande, tem que aprender a ser humilde. Deus só exalta aqueles que sabem ser humildes. Eu digo, o único lugar e a única vez em que um profissional fala bem dos recursos humanos é na entrevista. Depois de passar na entrevista, os recursos humanos viram o bicho de 7 cabeças. Os traidores, o que não merece, me descontaram o salário, não andam a fazer nada, não me desenvolvem, não estão a formar, o recurso humano nunca faz nada para funcionar. E eu quando felicito alguém que entra na minha organização e diz, muito obrigado, acabei porque é o nosso aniversário. E essa pessoa fica rindo, que é isso? Não está dizendo, não, é só uma questão de tempo, espera. Eu já vou ver lá dos poderosos a me criticar, a fazer a fofoca. Amém. Humildade. A igreja pode te ensinar. Por que eu disse aquilo durante aquele workshop? Porque eu ia à igreja e naturalmente vinha conforme as pessoas oravam. Meu emprego. Eu vinha, então perguntava, se eu vim colocar um anúncio aqui, eu tinha medo de colocar anúncio, sabe por quê? Porque depois eu não iria dormir. Era todos os dias pisou na igreja, irmã. Mas eu fiquei a pensar, em vez de gastarmos dinheiro nos jornais, se colocar um anúncio aqui na igreja, você consegue muito mais candidatos. E pessoas que já vêm moldados de comportamento. Por quê? Porque passa pela palavra de Deus. E eu sei que pelo menos essa pessoa que está vindo tem 5, 6, 10% de divinidade. Não vai me dar a cidade dor de cabeça de alguém que veio no mundo. Se entregar, se não tiver trabalho lá fora, trabalhe para Deus. E no que você fizer para Deus, também vai ganhar experiência. Porque até gerir pessoas dentro da igreja também é difícil. Só um simples coro, gerir um simples coro é um desafio. Fazer parte da equipa de manutenção também é um desafio. Em casa, na igreja, se você for um bom fiel, se você for um bom filho, nunca te faltará experiência profissional. Porque se tiveres a fazer uma entrevista sobre a área de eletricidade, nunca trabalhei, mas em casa já tenho substituído as lâmpadas. Vão te perguntar, diga-me a tua experiência na área elétrica. Bom, já comecei em casa a substituir algumas lâmpadas. Teve uma vez que uma lâmpada pifou, mas depois tinha colado lá no cabo e eu tive que buscar aquilo, Só com aquela pequena introdução que você vai fazer sobre a sua casa, já pode dar umas luzes ao entrevistador. Está entendendo? Se calhar vamos pegar essa pessoa como assistente agora. Vai trabalhar como assistente durante algum tempo, vamos avaliar, vamos dar formação, podemos moldá-lo ao nosso estilo. Portanto, lembre-se, não existe ninguém sem experiência profissional. A sua experiência profissional pode não ser a de uma organização, pode ser o da sua casa ou da sua igreja. Amém? Concordam?
Amém. Aplaudimos para o Senhor. Qual é a outra pergunta? Meu computador gosta de dormir. A outra pergunta não é fale sobre si. É alguma coisa ligada a uma experiência de trabalho. Onde teve mais êxitos? Quando se te coloca uma pergunta dessa natureza, estão a te pedir um exemplo de alguma coisa difícil que você fez e conseguiu ultrapassar a dificuldade. Percebem? Onde é que você teve mais êxito? Vá buscar um exemplo. Não vai dizer, não, eu tive mais êxito porque eu sou uma pessoa proativa. Não é isso que eles estão a perguntar. Eles querem um exemplo. Dê um exemplo concreto. Uma vez aconteceu que estávamos, não sei, na igreja, em casa, ou na empresa onde eu trabalhava, o gerador foi abaixo, não havia luz da rede, estávamos à escura e era mesmo uma atividade que nós precisávamos de eletricidade. E daí, pronto, eu me lembrei que tem umas noções básicas sobre isso e aquilo, peguei naquela ferramenta, fui até o gerador, tive que improvisar, fiz aquilo e conseguimos aguentar para que a atividade fosse até o final. Já é um êxito. Uma vez o meu pai e a minha mãe se ausentaram de casa, fiquei com os meus irmãos e aconteceu isso e aquilo, e eu como irmão mais velho, ou como irmão menor, ou como responsável, tive que fazer isso e aquilo para dar a volta à situação. Já é um êxito. Vá buscar uma situação em que você teve sucesso e apresente isso na entrevista. Não tem que ser necessariamente um exemplo de uma empresa onde trabalhou. Porque se você nunca trabalhou, com certeza que você não responderá essa pergunta. E quando se faz perguntas numa entrevista em que o candidato não consegue responder, o que acontece? Abrevia essa entrevista. Eu não vou ficar desperdiçando meu tempo com alguém que não consegue responder às perguntas. Porque eu tenho outros candidatos para entrevistar. Então eu vou baixar a caneta. Eu tenho um toque. Quando convido alguém da área técnica para entrevistar comigo, eu lhe digo, se eu posar a minha lapiseira neste sentido, mano, desista, não faz nada com a pergunta. Acabou a entrevista. Muito obrigado, meu irmão. Gostamos muito da sua entrevista e entramos em contato consigo nos próximos dias. E você vai contente. Não, gostaram da minha entrevista, me disseram que gostaram da minha entrevista, não só que despachei. O que não deve faltar na boca de um candidato é uma resposta. Se não for a realidade do que eles perguntam, tenta contornar com uma situação similar. Mas nunca deixar vazios. Ok? Qual era a outra pergunta? A outra pergunta? Experiência? Descreve o percurso profissional. Eu, Claudina, mais conhecida por Dina, comecei a minha atividade, a minha vida profissional no ano 1999. Como eu disse no princípio, eu fui enfermeira, especialidade papeira, formei nesta área e logo depois abracei um desafio na maternidade geral, que era o Cresçapaí, onde durante um ano trabalhei na secção dos partos, na secção dos recém-nascidos, e depois saí deste desafio, abracei um outro desafio, que era trabalhar como assistente de direção numa empresa XXX, onde trabalhei durante X de tempo. O que é que o entrevistador quer saber? Porque esse percurso profissional já está no currículo. Agora ele quer que você fale isso sem olhar no currículo, para saber se é verdade ou não o que você escreve. Como eu disse no princípio, há muito copy-paste.
copiou de alguém e colou no seu currículo. Ele nem sabe nada daquilo. Portanto, o entrevistador quer que você volte a falar desse percurso e ele vai analisar, se notar durante essa entrevista, ele vai analisar o que estás a dizer e o que está escrito. Se desviares, ele automaticamente vai te perguntar: mas aqui não está escrito isso? Por quê? É aí onde começamos a ficar cá. Por bem dizer, né? Como bem sabemos, eu não gosto desses portugueses. Por bem dizer, como sabemos, tendo em conta nesta senda. Não. Amém. Time is money. Quando você começa aí, nessas linguagens, nesta senda, nesta guerra, eu estou a perder tempo, eu estou a olhar para os outros candidatos que eu tenho que entrevistar. Facilita a vida do entrevistador. Antes de ir para a entrevista, você tem que saber o que é que você escreveu no seu currículo. Deve ter isto em mente. E quando te perguntarem, deve falar disso de forma natural. Não parece que alguém que cabulou. Já chegamos, camarada presidente. Aqui está o problema. Nem sequer está a olhar para o entrevistador, porque cabulou, tem que olhar para cima para poder adivinhar, tentar captar, puxar aquilo que decorou. Ok? Qual é a outra pergunta? Que avaliação faz da última ou atual experiência profissional? Ok. Que avaliação faz da última ou atual experiência profissional? Se não estiver a trabalhar, que resposta é que dará? De momento, não me encontro a trabalhar. Ou desejo abraçar o meu primeiro desafio. Estou preparada fisicamente, mentalmente, para dar o meu melhor. Você nunca trabalhou. Nesse contexto, não vai buscar o exemplo de casa, porque não vai ser enquadrado. Mas se já trabalha, não fale mal do seu empregador. Aquela empresa onde eu trabalho atualmente é uma empresa muito desorganizada, é uma empresa que nem aposta nos quadros, é uma empresa cozida, por isso não estou a gostar. Eu acho melhor trocar de emprego, porque eu não consigo viver nesse ambiente. Não fale mal do seu atual ou antigo empregador, e muito menos dos seus ex-colegas. Qual é a experiência da sua último emprego? Comece agora a ganhar, a citar a experiência que você ganhou enquanto esteve a trabalhar lá. E que essa experiência pode ser uma mais-valia para a empresa onde você está se candidatar. Não, naquela empresa onde eu trabalhei, eu adquiri muita experiência, tive isto e aquela formação, e essas formações que eu obtive, infelizmente a empresa nesse momento não tem espaço suficiente para eu poder demonstrar, colocar em prática aquilo que eles me ensinaram. Por isso é que eu estou atrás de um outro desafio, para que esse conhecimento e essa experiência que eu adquiri não morra, mas que possa ser uma mais-valia para uma outra empresa, para que uma outra empresa possa se aproveitar disso. Ok? Nesse tipo de pergunta, você vai buscar a experiência que você ganhou na atual ou no antigo empregador e mostrar para eles como é que pode ser uma mais-valia para a empresa dele, caso eles decidam te selecionar. Porque no final de tudo, o que eu disse, o que o candidato está fazendo? Está fazendo o seu marketing. Amém? Esta era a quarta e a última do passado profissional. Qual foi a decisão mais difícil que tomou no seu emprego? Qual foi a decisão mais difícil que tomou no seu emprego? Alguém tem um exemplo para isso? Alguém que já trabalhou e que já teve que tomar uma decisão difícil? Sim.
Eu sou professor e na minha sala tinha uma aluna que era filha, eu não sabia, era sobrinha do dono do colégio. Quer dizer, do colégio não, do grupo, né? Nós pertencemos a um grupo. E, do dono do grupo. E ela não rendia, eu não sabia. E depois, no fim, ela não teve bom aproveitamento, não tinha como, reprovou. E eu era o diretor de turma também na altura. E quando eu fui apresentar minha mini pauta, o meu colega disse: olha, essa menina que você reprovou é a sobrinha do dono. E eu disse: pá, eu já fiz a minha pauta, o que está preenchido e eu não tenho nada a fazer. Mas ele disse: olha, Jô, você vai ter problemas por causa disso. Eu disse: eu assumo as consequências, porque eu tenho que ser justo. Ela tem que ficar e aprender mais nessa classe. Só assim é que depois pode transitar. Essa, como profissional, foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, porque aquilo estava a colocar em risco a minha continuidade no colégio onde eu estou até agora. E não me chocar. Ok. Não me despedir. Pronto. Durante uma entrevista, é bom. Você deu um bom exemplo. É realmente uma decisão muito difícil. Não é? Reprovar alguém que é sobrinho do dono do colégio. Mas por que você o fez? É isso que o entrevistador vai querer saber. Por que você foi adiante com essa decisão difícil, mesmo sabendo que poderia te prejudicar? Por quê? Por uma questão de integridade, que o colega diz. Aqui estão muito distantes, parece que estão esquecidos, não estão aqui. Uma forma de formarmos bons quadros para o país. Ética profissional. Ok, não está errado. Mas por que nessa decisão difícil? Será que ele tomou porque quis? É para satisfazer o seu ego? Imagine, eu que não sou sobrinha do diretor da escola, se brincar nesse colégio, me reprovam ou não me reprovam? Se o próprio sobrinho da escola, o sobrinho do dono da escola está a ser reprovado, quer dizer que esta é uma escola que realmente está a formar. Você está a contribuir para a boa reputação da organização. E reputação é muito importante. Se a empresa tiver uma boa reputação, cliente nunca faltará. Muitas das vezes vamos à praça, temos 5 senhoras a vender fechado. Mas nós deixamos a primeira, a segunda, vamos na terceira e na quarta. Por quê? Glória ao Senhor. O que quer dizer? Que na decisão difícil que alguma vez você já teve que tomar profissionalmente, não pode se esquecer de referir qual era a vantagem da organização em relação à decisão difícil que você tomou. Eu, numa pergunta dessas, eu diria, tive que despedir alguém que estava numa posição chave, que trabalhou durante muitos anos na empresa e que gastamos não sei quantos milhões para treinar e formá-lo. Mas por quê? Essa pessoa não estava a se comportar bem? Ou essa pessoa está envolvida em atos de corrupção? Eu não vou deixar essa pessoa continuar na empresa, porque mancha a empresa. Essa pessoa estava a roubar. Não posso, porque prejudica a empresa. Então, a decisão difícil, você vai contar ao entrevistador, não tem que ser uma decisão por uma questão apenas porque você achou que era o ideal. Não, tem que estar ligada aos benefícios e às vantagens da empresa. Ok? Passamos para projetos de carreira. Outra pergunta que normalmente nos é questionada durante a entrevista é: quais são os seus objetivos profissionais? Responda com precisão, salientando os objetivos principais, tentando aproximá-los aos da própria empresa.
Por isso é que nós dissemos no princípio que é necessário conhecer qual é a missão, visão e valores da entrevista da empresa onde você foi se candidatar. Amém? Amém. Porque os seus planos para o futuro, os seus objetivos profissionais têm de estar ligados com os objetivos dessa empresa. Imagine que uma padaria estão a te perguntar quais são os seus objetivos profissionais. A longo prazo, quero ser médico, quero me formar em medicina. Mas o que a medicina tem a ver com uma padaria? Então eu não vou me recrutar, porque eu sei que você é alguém, como eu disse, é um relacionamento homem e mulher. Ninguém aceita alguém vir me pretender e dizer, olha, mas eu só vou viver aqui 3 anos, o meu sonho é casar com uma europeia. Espera lá. Se você está me dizendo que o teu sonho é casar com uma europeia, quer dizer que você quer curtir comigo. Então eu não vou aceitar, porque eu não quero alguém que venha curtir. Eu quero um compromisso sério. As organizações estão à procura de profissionais que possam se comprometer seriamente. O que querem ser no futuro tem que estar alinhado com a empresa. Se a empresa estiver aí desse lado e você estiver desse lado, então não vai combinar. A não ser que essa empresa futuramente tenha planos de abrir clínicas. Aí você vai dizer, não, como tem a longo prazo planos para abrir clínicas, criar clínicas, então eu quero me formar nessa área para que no futuro eu abrace esse desafio dentro dessa orgânica. Amém. Estamos a captar? Temos outra pergunta. Por que lhe interessa esta função? Por que te interessa trabalhar como padeiro? Amém. Amém. Por que te interessa trabalhar como padeiro? Para ganhar salário. Amém. Mas não se ganha seu salário trabalhando como padeiro. Até na limpeza tu ganhas um salário. Agora emprego já tem de abanar só durante o casamento, nós já ficam lá, você fica lá abanar, vai ganhar salário. Amém. Amém. Demonstre conhecimento, demonstre paixão por esse trabalho. Me interessa essa função de padeiro porque eu desde criança sempre comi muito pão. Sempre gostei do pão, tanto até que comecei já a ensaiar em casa a fazer os meus pães caseiros. Depois vi que queria evoluir e fui fazer uma formação sobre culinária e todo o resto, onde eu consegui me especializar em matérias de pão, fabricação de pão. Por isso é que me interessa essa posição, porque sempre gostei e adquiri conhecimentos técnicos científicos para exercê-la. Essa é a resposta. Ok? O que procura no emprego? As respostas podem ser várias, mas deve salientar o desenvolvimento profissional e pessoal. Os desafios a vencer, a crescer, pode dar para o sucesso da empresa e participar no projeto. Entenderam? O que procura no emprego? O que o senhor está procurando nesse emprego? Quero crescer profissionalmente, quero aprender mais nessa organização.
os próximos 5 anos. Doesn't fit to our organization. Doesn't fit. Não pode ser selecionado. Não tem plano nenhum. Just go on, yes. Não tem plano nenhum. Repare que você já respondeu essa pergunta. Durante a entrevista, existe repetição de perguntas com palavras diferentes para te quedar. Você já respondeu essa pergunta. Qual é a diferença entre quais são os planos de carreira para os próximos 5 anos e quais são os seus objetivos profissionais? Qual é a diferença? Nenhuma! Você já respondeu isso. Só tem que repetir aquilo que você já respondeu. Esteja atento durante uma entrevista. Atenção é muito importante. Às vezes fizemos a mesma pergunta em 3 formas. E o candidato da primeira forma respondeu uma coisa, na segunda responde outra coisa, na terceira responde outra coisa, e eu estou contratado não me mentir. Só está mentindo. Fique atento durante a entrevista. Essa pergunta é a mesma que eu fiz na primeira pergunta dos projetos de carreira. Quais são os seus objetivos profissionais? Você já disse. Foi quando eu dei o exemplo, estás a trabalhar numa padaria, ou quer dizer, está numa padaria, você diz que quer ser médico. Não dá certo. Quer dizer, os seus planos a curto e a longo prazo têm que estar alinhados com aquilo que são os planos da organização. Com aquilo que é o objeto social da organização. Ok? Vamos à parte personalidade. Voltamos aos trabalhos. Estão preguiçosos. O que temos na parte de personalidade? Na parte de personalidade, Quais são as suas nós temos 4 perguntas. Primeiro grupo. Quais são as suas principais qualidades? Para o primeiro grupo. Para o segundo grupo. Quais são os seus principais defeitos? Eu dividi essa pergunta em 2. Um grupo vai falar sobre qualidades e o outro grupo vai falar sobre defeitos. O primeiro vai falar sobre as qualidades principais e o segundo grupo vai falar sobre os defeitos principais. O terceiro grupo vai falar quais as experiências que deram mais valia à formação da sua personalidade. Quais as experiências? Terceiro grupo. Quarto grupo. Se lhe pedisse para se autodescrever com apenas 5 palavras, quais escolherias? Quinto grupo. É capaz de trabalhar sob pressão e com prazos estipulados? 10 minutos. Sim. A pergunta é: se lhe pedisse para se autodescrever com apenas 5 palavras, quais escolheria? A minha resposta é eficácia, humildade, disponibilidade, comunicativa e persistente. Eficácia porque antes de eu apresentar um trabalho ou quando eu estiver a fazer um trabalho, não apresento esse trabalho se o trabalho estiver bem feito, ou seja, não for bem elaborado, ou se não for feito com eficácia, eu não apresento. Eu gosto sempre de apresentar o trabalho bem. E humildade porque sei ouvir as pessoas, eu não me ponho por cima das pessoas, recebo todas as críticas e também elogios. E sei respeitar os outros e respeito as críticas que eles Dê-me um exemplo de uma situação em que tenha recebido críticas e como é que lidou com essas críticas. Sim. Eu faço parte da área dos recursos humanos e teve alguém que trouxe uma pessoa para ser avaliada, ou seja, trouxe o seu currículo para avaliar aquela pessoa. E essa pessoa não saiu bem na entrevista e tive que reprovar essa pessoa. E automaticamente a pessoa que trouxe essa nova pessoa para ser avaliada
pessoa, ou seja, porque essa pessoa contou-lhe, do jeito que eu entrevistei, as perguntas que eu fiz, e disse que do jeito que eu entrevistei não é o jeito correto, e disse que não fui bem informada e que tenho que ter mais experiência nessa área para poder exercer essa mesma função. E eu ouvi aquilo e não critiquei, ou seja, simplesmente eu disse que está bem e que eu ia aplicar aquilo, mas mesmo sabendo que não era verdade, porque eu achei que fui justa naquilo que fiz, mas aceitei a crítica dessa pessoa. Ok, obrigado. Posso continuar a explicar? Não. É suficiente, obrigada. Já passou 1 minuto. Respondeu bem, mas isso porque eram grupos diferentes. Se fosse a mesma pessoa, note que essa pergunta é a mesma coisa que a primeira pergunta. Só que aqui pediram para citar 5. Se lhe pedissem para se autodescrever com apenas 5 palavras, estão a falar das suas qualidades e dos seus defeitos. Então não vá mais buscar outros. Repita o que você já disse na primeira pergunta. Mas por serem grupos diferentes, é natural que aqui tenham falado de uma coisa e lá outra coisa, ok? Só para terem atenção a isso. Depois, é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos estipulados? Sim. Sim. Sou capaz de trabalhar sob pressão, sim. E tenho como exemplo a minha vida pessoal como dona de casa e mãe. Muitas vezes tenho de realizar tarefas domésticas ao mesmo tempo e tenho que cuidar também da criança. Houve um dia em que eu estava a fazer as tarefas domésticas e a cozinhar ao mesmo tempo enquanto a criança dormia, mas de repente, antes do que eu previ, a criança acordou, mas a refeição ainda não estava pronta, nem a da criança nem do esposo. Eu tive que fazer tudo rapidamente, mas de forma correta, para que tudo saísse bem. Obrigada. Um bom exemplo. Quando estava eu na minha casa a preparar a refeição para 2 pessoas, comecei a colocar a mesa, o Espírito Santo me disse: liga com o teu marido e pergunta. Liguei para ele: amor, como vai? Amor, estás a demorar? Não, já estou aqui próximo, já estamos a chegar. Eu disse: já estão a chegar? Quantas pessoas? Tenho 5 pessoas no carro. Eu só preparei a refeição para 3 pessoas. Como é que eu faço? Só preparei a refeição para 3 pessoas. E ele me disse: estou a trazer 5. 3 pessoas eu estava a contar ele, mais o amigo, mais eu. 3. E ele trouxe 5, mais eu. 6. A refeição de 3 tem que dobrar para 6. É estressante. Já estou próximo. Não há mais manobra, não tem mais como ir para a cozinha e fazer outra coisa. O que é que eu tive que fazer? Tive que dar prioridade aos visitantes e dizer aos membros de família e eu próprio que vamos ficar na segunda posição, que eu vou preparar outra comida. É estressante. A resposta que você deu, o exemplo que foste buscar é um bom exemplo, mas não detalha aquilo que o entrevistador quer escutar. O que o entrevistador quer saber é que técnica essa que você aplicou para que conseguisse ultrapassar a situação. Então você tem que dizer detalhadamente: a criança acordou, tinha que fazer a comida da criança, tinha que fazer do esposo. Para poder fazer isso, eu apliquei isso, quer dizer, coloquei a criança nas costas e evitei fazer fritos, porque são as que saltam e poderia saltar para a criança. Comecei primeiro a fazer o arroz, bater o fuz, enquanto a criança estava nas costas, dormiu novamente, e aí fui aproveitar e terminei a parte dos fritos. É a técnica que nos interessa. É a estratégia que você usou que nos interessa. Ok? Agora vamos remuneração. Vou dar 1 minuto. O que é para segundos?
Eu gostaria de ganhar um salário correspondente à minha função, de acordo com a tabela salarial da instituição. Obrigado. As empresas perguntam sempre quanto é que ganhou na última instituição. E normalmente elas pagam, procuram, ou seja, a pessoa que vai procura sempre receber a mais. Né? Se na última ganhei 150, eles vão querer pagar sempre a mais. Eu desejo de quem vai. Agora, se efetivamente não houve essa experiência, eu vou dizer como falou a minha colega, em função do cargo ou da minha responsabilidade. Obrigado. Ok. Sim. Um vencimento adequado para mim é aquele vencimento que a empresa vir a praticar de acordo com a função que eu ocupar, caso eu venha a ser contratado. Mas pronto, atualmente o mercado pratica um valor médio, um salário médio para essa posição de 250 mil kwanzas. Agora, os subsídios, isso vai depender muito da política da empresa. Obrigado. 30 segundos, já chegou outro grupo. A resposta para essa pergunta é que eu gostaria de ganhar conforme a função que eu vou exercer na mesma empresa. E eu sei que a empresa já tem uma tabela salarial disponível para mim. E eu estou disposta a aceitar esta mesma tabela. Posso fazer uma pergunta? Sim. Uma pergunta. Se fizeres uma pergunta agora, depois na lista de perguntas que eu tenho, reduzo uma. Sim, pode fazer. Quando formos a parte das perguntas, vamos excluir menos uma pergunta. A pergunta é, eu sou formada em gestão de recursos humanos. Sim. Na empresa onde eu estou, às vezes o salário é uma coisinha pequena para um cargo grande. Fazendo essa pergunta, qual o conhecimento que você gostaria de ganhar? Às vezes eu não sei o que o meu candidato ganhou no emprego passado. Isso me deixa mais ou menos sem rédeas, porque eu não sei o que eu posso lhe oferecer, se o que eu vou oferecer é adequado ou não com o mesmo candidato. O que eu posso fazer nesse sentido? Já espera a resposta. O último grupo? Sim, eu gostaria de ganhar um valor que vai de acordo com a minha produção na empresa e também que vai de